Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um vídeo do História na Rede. Eu gostaria de agradecer pela sua presença no canal, por você estar assistindo mais esse vídeo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o conceito, sobre a ideia de sociedade de consumo. Essa ideia de que existe uma sociedade de consumo, ela é muito presente na sociologia, nos estudos sociológicos mais recentes, porém, esse conceito, essa ideia acaba sendo utilizada nas diversas outras ciências humanas, principalmente na história, na geografia. A antropologia também estuda, a partir da ideia de sociedade de consumo, as nossas relações de produção, do próprio consumo, de como se organiza o mercado na nossa sociedade. Então, a sociedade de consumo, essa ideia, ela é muito importante para entendermos a nossa realidade presente, como uma ferramenta de entendimento do nosso presente, e ao mesmo tempo ela pode ser muito importante também para vocês, porque ela pode vir a te ajudar numa análise sobre essa mesma realidade, sobre a nossa sociedade, numa redação, por exemplo, ou numa questão que venha abordar essa temática que já aconteceu, no caso de Cobrança e Questões, a abordagem dessa temática a respeito da sociedade de consumo. Para iniciar, eu coloco aí para vocês uma imagem muito interessante que apresenta uma linha de produção de carros que representa principalmente o início da organização dessa sociedade de consumo. Essa imagem ela pode ser representativa, então, do momento em que a estrutura social ela vai se organizar de uma forma em que as pessoas tenham um consumo como uma parte muito importante da sua vida. E vejam só, não é que as demais sociedades elas não consumissem ou não consumissem muito, mas a questão é que o consumo ele representa algo totalmente novo para a nossa sociedade contemporânea, a partir então da Revolução Industrial. Ou seja, o consumo ele sempre existiu, a produção de elementos para suprir as nossas necessidades humanas, ele sempre existiu, essa produção ela sempre existiu, o atendimento dessas necessidades, o consumo, portanto, sempre existiu, mas o nosso consumo ele acontece de uma forma totalmente diferente do que já havia acontecido antes. E quando começa essa nova forma de consumo, então? A partir do aprofundamento da Revolução Industrial. É interessante pensarmos que a Revolução Industrial ela vai propor aos consumidores uma nova situação, que se caracteriza, sobretudo, pela grande produção de elementos advindos de uma organização produtiva que tem em si integrada uma tecnologia, que é extremamente eficiente. Vamos deixar isso mais claro. A tecnologia ela sempre esteve presente na produção humana, nas respostas às necessidades humanas. Mas a partir da Revolução Industrial, a tecnologia ela vem a ganhar um papel nunca antes visto, que é o da própria força de trabalho. A tecnologia ela sempre veio a auxiliar a produção, mas a partir da Revolução Industrial, a máquina, a tecnologia, ela vai substituir em muito a ação e a força humana, a força animal inclusive também. Ou seja, se a tecnologia era uma ferramenta, a partir da Revolução Industrial, ela vai ser a substituição da força animal ou da força humana, também animal. Enfim, se a força animal ela é limitada, se um animal ele cansa e assim se para a produção, a Revolução Industrial ela vai trazer então a possibilidade de uma produção
que não precisa parar pela ausência de força animal ou força humana. Se você alimenta uma máquina constantemente, ela vai produzir constantemente, obviamente nos limites de uma quebra, mas vejam, uma máquina feita de ferro, ela tem uma quebra, vamos dizer assim, muito mais difícil do que um corpo humano ou um corpo animal. Então a Revolução Industrial, no final das contas, ela vai proporcionar uma produção que não se compara às demais produções, porque ela pode acontecer não dependendo da força animal, da força humana, e substituindo a própria presença e ação do ser humano, né? A tecnologia, então, ela deixa de ser acessório, ferramenta, e passa a ser o próprio centro da ação produtiva. A Revolução Industrial, então, ela vai nos proporcionar uma coisa que nunca havia acontecido na história, que é a quantidade de produtos passa a ser gigantesca, superando até a procura por produtos. A partir da Revolução Industrial, então, vai ser alcançada uma situação em que os produtos eles estão sendo produzidos em grande quantidade, sem parar, né, enquanto as máquinas são alimentadas, e esses produtos chegam a superar, né, em número a procura, a demanda humana por aquela necessidade. A sociedade de consumo, então, que vai aparecer nessa época, ela é caracterizada principalmente por um grande número de produtos, certo? Que vão a ser ofertados, que venham a ser disponibilizados para os consumidores. Então, o que nós temos aí como terceiro ponto sobre o surgimento da sociedade de consumo é que vai ser necessário, então, para dar consumo a esses produtos que são produzidos em grande quantidade, uma ação de publicidade, que a gente chama hoje de marketing. O convencimento do consumo, então, ele vai ser necessário, já que a produção em massa coloca no mercado uma enorme quantidade de produtos. A publicidade ela vai ser, então, uma chave para que o consumo ele passe a ocorrer constantemente com relação a esses produtos. Vai ser necessário, a partir da Revolução Industrial e do seu aprofundamento, que os consumidores eles passem a ver o consumo com olhos não da necessidade, mas sim do desejo. Se faz necessário, então, que as pessoas passem a desejar consumir para que aquela produção ela tivesse uma venda específica. A segunda questão que precisamos pensar a respeito da sociedade de consumo são, aliás, as suas principais características. E quais são as suas principais características? Primeiro, vai ser necessário nessa sociedade que o consumo ele passe a ser algo diferente do que ele sempre foi na nossa história. Por quê? Porque se a produção ela acontece em linha, em grande escala, em grande quantidade, esses mesmos produtos vão precisar ser consumidos por várias pessoas. Ora, como fazer com que as pessoas consumam mais do que elas realmente precisam? É necessário que o consumo passe a significar para essas pessoas uma forma de realização, de felicidade. E vai ser então o papel da propaganda fazer com que o consumo passe a ser uma forma de encarar o alcance da felicidade. Então a felicidade ela vai ser lentamente sendo ligada a determinados produtos que vinham a ser produzidos em massa a partir desse momento. O consumo então ele passa a ser sinônimo de realização, de felicidade, e aí a propaganda tem um papel central para que isso acontecesse. O segundo ponto, a segunda característica da sociedade de consumo é a identificação social definida pelo consumo. Como assim? Se nas demais sociedades nós tínhamos uma identificação social definida principalmente pela produção, pelo seu lugar de trabalho, pelo que você produz, na sociedade de consumo
vai surgir uma ideia de que o seu lugar social ele pode ser identificado pelo que você consome. Então, se você consome muito, se você consome bem, você pode ser considerado, você passa a se enxergar enquanto uma pessoa que está melhor posicionada na sociedade. Além então de ser uma pessoa feliz, você é uma pessoa que está no nível superior da sociedade. Se você vier consumir muito e se você consome bem. Então, o consumo, além de ser ligado à felicidade, ele passou a ser ligado ao status, certo? O status, então, como definidor do seu lugar na sociedade, intimamente ligado ao consumo. O terceiro ponto dessa sociedade é que o consumo ele vai acabar se tornando um jeito de viver, um objetivo de vida. Se a realização, por exemplo, das pessoas se dava em outros tempos históricos a partir de uma expectativa de salvação, ou de uma expectativa de trabalho, ou de uma expectativa de expressão de si artística, essa realização ela pode se dar e se deu de diferentes maneiras. Na sociedade de consumo vai se imprimir cada vez mais a ideia de que o consumo é o objetivo da vida das pessoas, e não o trabalho, e não a salvação, e não a família, por exemplo, né? O consumo, então, ele passa a ser esse norte a ser procurado o tempo todo. Você trabalha para consumir, você organiza a sua vida para consumir, e você só é feliz consumindo. Então, você só é realizado consumindo. O consumo, então, passa a ser o seu modo de vida. Você direciona todas as suas ações, procurando, então, ao final de tudo isso, estar consumir em toda a sua vida. Mais à frente, podemos conversar também acerca do papel da sociedade de consumo, aliás, do consumo na sociedade capitalista. Qual seria, então, o papel do consumo na sociedade capitalista? Primeiro, a gente já conversou sobre isso, dar vazão à produção em massa. Se nós voltarmos um pouco ao que já conversamos, a partir da Revolução Industrial vai acontecer uma racionalização da produção, né? O Frederick Taylor é o grande expoente dessa racionalização da produção. A produção ela passaria, então, a ser disposta, organizada de uma forma em que a eficiência do trabalho fosse lançada ao máximo. Os trabalhadores não poderiam, então, perder tempo com deslocamentos ou atividades extras, fazendo com que o seu tempo dedicado ao trabalho fosse o maior produtivo possível, né? Vai se organizar o espaço da fábrica, vai se organizar o tempo do trabalhador, vai se organizar a disposição desses trabalhadores, vai se especializar a função do trabalhador para que ele consiga, então, produzir mais a partir de repetimentos, né? A gente tem a repetição, então, a partir dessa especialização, visando uma produção maior. Dentro dessa perspectiva de eficiência produtiva, a gente vai ter, então, como já conversamos, essa produção em massa. E como, então, fazer com que essa produção gigantesca ela seja consumida? Nós precisamos fazer com que as pessoas passem a valorizar, obviamente, mais do que já valorizam o consumo. Então, é necessário que o consumo passe a ter um novo papel. E é justamente isso que acontece na sociedade, na nossa sociedade de consumo. O consumo, então, ele passa a ser um modo de vida, ele passa a ser associado à felicidade. Seria esse o sentido do consumismo na nossa sociedade. E vejam, o consumismo ele é diferente do consumo. O nosso consumo hoje quase sempre é consumista, porque ele não está ligado às nossas necessidades diretamente ou somente, mas está muito mais ligado aos nossos desejos. Por exemplo, comer, por exemplo, uma torta. Essa torta, ela foi escolhida pelas pessoas muito mais pelo que ela representa, pelo seu prazer de comer um doce bem elaborado, recheado, com uma cobertura super gostosa, por exemplo,
mas de fato ele não é uma necessidade, porque você já jantou, você inclusive já lanchou depois de jantar, mas você deseja comer aquela torta por puro prazer, por desejo, para consumir, para desfrutar daquele gosto. Vejam, isso pode ser com certeza associado ao consumismo. Outro exemplo que podemos dar aqui para vocês, um tênis. Aposto que todos vocês que estão me assistindo têm um tênis. Esse tênis, ele é uma necessidade para nós humanos, né? Muitos humanos dentro do nosso sistema, eles conseguem obter tênis. Mas ter mais de um tênis passa da necessidade para o consumismo. Por quê? Porque você não precisa de mais de um tênis para dar conforto ao caminhar, né, nos diferentes terrenos aos quais você tem acesso. O consumismo, então, ele vai ser essa invenção do desejo. Você, então, passa a querer ter um tênis diferente para cada ocasião, ou você passa a comprar tênis indiscriminadamente, porque você acha aqueles tênis super legais, super bonitos, super interessantes, porque todo mundo tem um. Veja, você está comprando um tênis não por sua necessidade, mas pelo desejo de ter aquele produto ou qualquer outro, né? Isso pode ser aplicado à comida, isso pode ser aplicado a vestimentas, a calçados, a eletrodomésticos e por aí vai. O consumismo, então, ele não está ligado às necessidades, ele está ligado ao desejo. Então, o consumismo é o nosso jeito de consumir, é o jeito que predomina no nosso consumo atualmente. O consumismo, então, ele vai ter o papel de dar vazão a essa produção em massa que acontece a partir da Revolução Industrial. Lembrando que o início da Revolução Industrial, ela não tem essa grande gama de produtos, né? Essa maior quantidade de produtos, diversos inclusive, né? Eles vão ser lançados no mercado a partir principalmente da segunda Revolução Industrial. A gente vai ter um aprofundamento do consumo depois da crise de 29, com o estado de bem-estar social, com a ideia de que os trabalhadores eles tinham que ter segurança, que tinham que ter um determinado nível salarial, tinham que ter garantias e que a qualidade de vida deveria ser amparada pelo consumo, ser baseada no consumo, né? Então, a partir de 29, mais ou menos, a gente vai ter um aprofundamento nesse consumo, que a gente passa a chamar, então, de consumismo, beleza? E o papel desse consumismo é, principalmente, dar vazão à produção. Indo mais à frente, o segundo papel desse consumismo é, digamos, fechar os olhos para os trabalhadores não perceberem que o seu lugar na sociedade ele é dado pela produção. Não entendi nada. Vamos explicar. Ora, o seu lugar na produção, ele diz diretamente sobre que condições de vida você vem a experimentar. Vamos pensar racionalmente. Se você é um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, você recebe um salário mínimo, provavelmente você não vai ter acesso aos produtos, né, considerados melhores. Muitas vezes você não vai ter acesso nem ao básico. E no que isso implica? Se você considera que a sua qualidade de vida não é a sua própria situação, mas não sei, um tênis que você quer comprar e você vai juntar dinheiro para isso, você acaba esquecendo da sua própria condição e passa só a pensar no produto, passa só a pensar no consumo. Então, o consumo, essa vontade de consumir, essa ideia de consumir faz você feliz, acaba te fazendo esquecer do seu lugar, da sua real situação. Então, se você passa 6 meses juntando dinheiro para comprar um celular, você acaba esquecendo que você recebe um salário muito pequeno, que você às vezes não consome nem o básico, que você tem condições de trabalho péssimas e por aí vai. O consumo, então, ele passa a enganar as pessoas, né? Dando a elas, então, gotas de felicidade. Você
acaba uma parcela no cartão e já compra uma outra coisa. Então você acaba tendo naquele momento, com aquele produto, uma felicidade meio que fugaz. Você fica pensando a partir do momento em que você vai poder comprar um novo celular para ser então mais pleno, mais feliz e conseguir então ter uma vida um pouquinho melhor. Veja, você não está refletindo acerca da sua realidade determinante, que é o seu lugar na produção, que é como você trabalha, que é muitas vezes como você recebe, mas sim você está pensando que a sua vida, que a sua qualidade de vida é o que você consegue comprar com um determinado esforço. Então você esquece da realidade e passa só a pensar nas coisas. Então o consumismo ele tem esse papel com certeza na nossa sociedade, que é de fazer as pessoas esquecerem que a vida delas é bem complicada e fazer com que elas pensem principalmente nesses produtos que vêm a trazer essa alegria para elas. O terceiro papel do consumismo na sociedade capitalista é coisificar tudo. Vejam, vou dar um exemplo bem legal para vocês. Quando nós pensamos, por exemplo, num computador, certo? Um computador ele pode ser muito interessante para trabalhos na escola, para assistir videoaulas, como está acontecendo agora. Um celular, ele é extremamente importante para a comunicação com seus pais, com a sua família. O WhatsApp com seus colegas, né? A gente tem esse papel. Você pode, inclusive, fazer um documentário também para a escola, né? Como um trabalho para a escola, a partir do seu celular. Você pode tirar fotografias, né? Expressando a sua subjetividade a partir desse celular. Veja, um celular e um computador, eles têm um valor de uso. Você consegue se comunicar, você consegue fazer trabalhos, né? Como um tênis ou qualquer outra coisa, tem um valor de uso. Mas, a partir do consumismo, um computador, um celular ou um tênis, eles passam a enquadrar na sua constituição status. Ou seja, você não compra mais um computador pelo uso que ele pode te dar, pelas possibilidades que ele pode te dar, mas pelo que ele representa, pela qualidade que ele representa, pelo status que ele representa e pelo que ele pode somar à sua própria imagem. Ora, se você tem um supercomputador de tal marca, você passa a ter um status maior. O que está sendo levado em consideração no consumo dentro da nossa sociedade, muitas vezes, não é o valor de uso, mas pelo status. Então, se você está precisando de uma sandália, você não vai procurar uma sandália pelo valor de uso, que é de fato proteger o seu pé quando você caminha, mas pelo valor, né, de status que aquela sandália pode adicionar à sua própria imagem, por exemplo. Isso acontece com a calça, isso acontece com a moto, com o carro, com o computador, como eu já falei. Isso passa a acontecer com tudo. Você, sei lá, quer comprar uma mesa para estudar, só que o valor de uso da mesa é justamente te dar um apoio para o seu material, para seus livros, para o seu caderno, para os seus cotovelos. Só que você não quer uma mesa com valor de uso prático, você quer uma mesa que agregue status à sua imagem de estudante. Então você quer uma super mesa de tal marca que tem esse ou aquele detalhe, essa ou aquela funcionalidade. Vejam, o consumismo então ele passa a tornar tudo, absolutamente tudo consumível, obviamente visando o lucro, mas esse consumo ele acontece principalmente pelo status. Então você de fato vai pagar principalmente pela marca, pelo que o produto representa e não pelo seu valor de uso. Porque uma mesa é uma mesa, mas uma mesa de marca ela custa muito mais caro. Então vejam, mais uma estratégia, acaba sendo mais uma estratégia da nossa sociedade, da nossa produção, do sistema capitalista, o consumismo, porque ele embasa o consumo não no valor de uso, mas a partir do status que um produto vem a ter. A última questão sobre essa nossa discussão a respeito da sociedade de consumo é quais seriam então os problemas que a sociedade de consumo apresenta, que o consumismo
como prática, ele vem a nos trazer. O primeiro grande problema que o consumismo nos apresenta é, primeiro, que a gente já conversou, que ele de fato não é uma necessidade nossa. Muitas coisas que nós viemos a consumir na nossa vida acabaram sendo consumidas muito pelo impulso, pelo desejo, pela irracionalidade, do que de fato pela necessidade. E eu não estou dizendo para vocês que a gente não pode comprar algo de qualidade, uma roupa de qualidade ou um celular de qualidade. Não, não é isso. Mas veja, há necessidade de diferenciar de fato o que é preciso e o que não é preciso. Se você faz videoaulas e precisa de um computador um pouco mais potente, faz todo sentido você comprar um computador, né, um computador potente, um supercomputador, sei lá, se você tiver condições. Você projeta prédios no computador, né, instalações elétricas, você usa um programa super pesado. Ora, você realmente precisa, para o seu trabalho, né, para as suas atividades, de um supercomputador. Você é um fotógrafo, você de fato precisa de uma câmera uma certa qualidade para fazer um bom trabalho. Mas a partir do momento em que você não precisa e mesmo assim compra, você então aí já entra no consumismo, que é de fato o que a publicidade, que de fato a sociedade de consumo busca fazer com que nós agimos. É justamente inventar necessidades, nos colocar que as marcas, elas nos somam com relação à nossa imagem, nos agregam status, nos trazem valor social. Enfim, o problema do consumismo é, de primeira já, uma ilusão que ele carrega em si mesmo, certo? De que nós estamos procurando produtos, principalmente pelo desejo e não pela nossa necessidade. O segundo ponto que eu trago para vocês a respeito dos problemas do consumismo é que essa ação de consumir irrefletida, que leva em consideração os desejos, muitas vezes criados pela propaganda nas pessoas, ele acaba reforçando essa sociedade em que muitas pessoas acabam não consumindo ou consumindo produtos de baixa qualidade. Por quê? Porque se a lógica do sistema não é de fato a necessidade das pessoas, e sim o consumo de poucas pessoas que vêm a pagar muito por produtos que elas acreditam que agregam valor à sua própria imagem, que geram status, esse jeito de produzir, essa lógica produtiva, ela não vai mudar. O que acaba acontecendo? Os produtos que têm baixa qualidade, eles não vão ter um valor agregado por não representarem, por não carregarem status, e vão ser muito mais acessíveis, mas ao mesmo tempo não vão levar, como eu já falei para vocês, não vão ter em si qualidade. Então a maioria das pessoas na nossa sociedade, ela vai acabar consumindo produtos de pouca qualidade, porque a lógica do lucro faz com que o lucro das empresas esteja garantido pelo consumo. Então, se você continua consumindo produtos de alto valor, as empresas que produzem dessa forma, elas continuam tendo condições de se manter, de manter essa produção e de manter o consumismo, né? De realimentar essa lógica a partir da propaganda. Então, as pessoas sustentam essa lógica e uma grande parte de outras pessoas acaba não tendo acesso a esses produtos de relativa qualidade. O terceiro problema do consumismo são ligados à lógica do lucro, como eu já falei para vocês, né? A partir do momento em que a gente não percebe que a natureza ela é limitada, ela tem seu tempo de recuperação, ela tem, digamos, características que nos impedem de explorá-la até os seus limites, a gente acaba trazendo consequências naturais gigantescas, né? Primeiro que a gente já tem daí a possibilidade de um colapso ambiental, a partir do momento em que a gente não tenha mais recursos naturais para tornar possível a produção e dessa forma a resposta às nossas necessidades.
Da mesma forma, a nossa lógica de produção, ela acaba desconsiderando mais uma vez os limites da natureza e acarretando desastres ambientais, né? Produzir sem pensar sobre as consequências naturais da nossa produção, como por exemplo a liberação de rejeitos minerais da exploração mineral no solo ou mesmo nos rios, né? Essas consequências, esses desastres ambientais, eles vêm a acontecer constantemente porque na nossa lógica de produção não é considerado o tempo da natureza e os limites da natureza. Esse exemplo ele pode ser levado mais a fundo também com a liberação de resíduos produzidos pela queima de combustíveis fósseis, que vem a causar alterações climáticas e mesmo o famigerado efeito estufa, por exemplo, dentre vários exemplos que a gente pode dar aqui. Ou seja, o último problema do consumismo, enfim, é talvez o mais ameaçador, porque ao mesmo tempo em que vem constantemente causando desastres ambientais, justamente por não respeitar nem a lógica da natureza, nem o tempo da natureza, nem as comunidades que dependem muito mais delas, que estão quase sempre mais ligados a esse tempo, mais ligados à própria natureza, e por fim trazer um colapso ambiental, em que a gente não tenha mais condições, a nossa sociedade não tenha mais condições de extrair da natureza matéria-prima para a produção de respostas às nossas necessidades. Essas temáticas elas já foram mais ou menos abordadas em outros vídeos do canal, caso você queira continuar estudando essa temática. Eu espero que tenha sido tudo claro. Eu espero que vocês também comentem, deem ideias de possíveis assuntos que venham a ser trabalhados. E espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que possa ajudar de alguma forma. É isso e valeu, gente!